Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez, eu quero pedir licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver nesta manhã, talvez na estrada aí, no caminhão, no ônibus de interestadual, municipal, numa Uber, no táxi, dentro de uma Topic. Quero nesta manhã, aleluia, levar uma palavra de Deus ao nosso coração. Aleluia. Mas antes, meu querido, nós vamos orar, pedir a Deus a ajuda, o auxílio, né? Para que possamos falar da sua palavra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença nessa manhã. Pedimos a Tua ajuda, Senhor, Teu auxílio, porque de nós mesmos não temos nada. Se o Senhor não for conosco, quem será? Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma a frente, fala a cada coração nesta manhã, traz uma palavra de vida, de edificação, de exortação, de consolação a cada pessoa, Senhor, porque Tu sabe o que cada um de nós precisamos receber da Tua parte. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, sejam bem-vindos ao canal Comunidade dos Discípulos. Aqui quem vos fala é o Gilson. Aleluia. Bom, meus queridos, eu estive aí alguns dias, eu sem estar falando no canal. Ontem eu tive que resolver umas coisas, Graças a Deus deu tudo certo, para a glória de Deus, Estive aí fazendo a renovação da minha CNH, Fui bastante tempo que ela já estava vencida e tudo deu certo, Foi tudo pago, graças a Deus. Graças a Deus eu passei na prova também, Tudo para a glória de Deus, meu querido. A gente faz tudo isso, Tudo que Deus nos proporciona é para a glória de Deus. Aleluia. E Deus é bom, aleluia. Nós temos que ser gratos a Ele. E a palavra, meu querido, que nós vamos meditar é em Jeremias, capítulo 10, aleluia, que vai falar sobre a idolatria e a verdadeira adoração. Diz assim a palavra de Deus: Povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor, para vocês. Ele diz: não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas no céu. Mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta e um artista com as suas ferramentas faz um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro e o firmam com pregos para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar, são como um espantalho. Numa plantação de pepinos, eles têm de ser carregados, porque não podem andar. Não tenham medo deles, não podem fazer mal, nem podem fazer bem. Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a Ti, Tu és grande e o Teu nome é poderoso. Quem não Te respeitará, ó Rei de todas as nações? Tu mereces todo respeito, não há ninguém como Tu entre todos os sábios das nações. Todos os seus sábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeira podem lhe ensinar alguma coisa? Esses ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de Ufaz.
ou fiz, né? Tudo é trabalho de artista. Os seus vestidos são roxos, vermelhos, feitos com tecelões habilidosos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Digam às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu são destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra. Até aqui, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus queridos, nós vamos aqui, eu estou pegando aqui uma outra Bíblia e um livro, nós vamos aqui falar um pouco sobre isso. Nós estamos adentrando aí, né, a semana do Carnaval, aonde as pessoas, elas vão se fantasiar, vão para os blocos de carnaval, outras vão participar de desfiles de carnaval, São Paulo, Rio de Janeiro, ali na Marquês de Sapucaí, e muitas escolas de samba, eles vão trazer seus enredos, né, homenageando esses seus deuses, né, deuses esses, muitas das vezes, que não são nada, ou nada são, deuses feitos pela mão do homem, deuses que são apenas mitos, folclore do homem, e as pessoas ali estarão adorando, exaltando esses deuses, estarão ali fazendo rituais em meio a um desfile, a um Deus que não dá vida, a um Deus que não traz paz, a um Deus que é totalmente contrário ao Deus da Bíblia. Aleluia. E por que eu escolhi este livro de Isaías? Isaías, ele vai falar aqui no seu livro contra a idolatria, contra os reis idólatras, aqueles que seguem, aqueles que promovem a idolatria. Aliás, Jeremias vai falar contra os idólatras, aqueles que adoram ídolos, aqueles que são falsos profetas, se bem que Isaías também vai falar sobre isso. Essa é a questão que vai levar tanto Israel como Judá à destruição, ao cativeiro, né? E mesmo nesta época aqui antiga do Velho Testamento, os profetas como Jeremias e Isaías, eles profetizavam contra a idolatria, contra os falsos profetas, os falsos ensinos, o paganismo, a idolatria que corrompeu muitos líderes, né, do povo de Israel, de Judá, e também muitos do povo que foram ensinados, né, a adorar esses deuses. E aí, neste capítulo a qual nós lemos, Deus diz que esses ídolos não são nada e nada podem fazer. Mas hoje os homens, eles continuam ainda adorando a pseudos deuses, né? Na verdade, nós vivemos em um sincretismo religioso, onde as pessoas adoram muitos deuses, né? Mas para nós que somos parte do povo de Deus, que entregamos nossa vida a Cristo, nós entendemos pela palavra de Deus que só existe um Deus verdadeiro, um Deus que criou o céu e a terra, um Deus que formou o homem do pó da terra,
Porque os deuses que o mundo oferece, né, que os homens aí aprenderam a adorar, deuses esses feitos pela mão de um carpinteiro, de um artífice, que esculpe na madeira, no gesso, no metal, e esses deuses que são pendurados, né, na parede, coloca-se altares dentro de casa, esses deuses que as pessoas fazem procissão pelas ruas, né? Veja, a própria palavra diz que eles precisam ser carregados, porque eles não mandam. A própria palavra diz que eles não ouvem, porque eles são deuses mortos, de pau, de pedra. Eles não enxergam, eles não falam, eles não respiram, ou seja, esses deuses não têm vida, mas eles são feitos pela mão do homem. E eles nada podem fazer contra mim e contra você. Eles nada podem fazer de bem ou de mal. Muitas das vezes, muitas pessoas, por estarem debilitadas na fé, no Deus verdadeiro, naquilo que elas creem, elas começam a depositar a sua fé nessas crendices, né, das religiões, e elas são levadas pelo engano. E a nossa sociedade, a sociedade que hoje nós vemos, ela está aí corrompida, né? Adorando deuses, fazendo oferenda a Deus, usando o carnaval que outrora no passado era apenas um folclore que se fazia. Hoje o carnaval virou palco não apenas da imoralidade, porque antigamente, há 60 anos atrás, ainda se havia, né, um certo pudor, as pessoas ainda pulavam o carnaval ou brincavam de uma certa maneira mais inocente, se assim eu posso dizer, mas nos dias de hoje, nos anos 80, 90, o carnaval, então, ele passou a ser algo imoral. As mulheres passaram a desfilar praticamente nuas, mostrando seus seios, suas partes íntimas, né? E o homem também. E isso tem ocorrido de forma corriqueira dentro da nossa sociedade. Hoje, e adentrou então o quê? A própria idolatria e o próprio culto a Satanás dentro desse âmbito, desse evento chamado carnaval, que ali as escolas de sambas, ou às vezes até blocos carnavalescos, eles começam a fazer as suas modinhas, os seus sambas, né, os seus enredos, adorando a um Deus que ele não conhece, a um Deus africano, a um Deus de madeira, de pau, e eles tomam aquele ali como um Deus verdadeiro, mas esses deuses não fizeram o céu, esses deuses não fizeram a terra, eles não deram vida ao homem, ele não tem poder sobre você, sobre mim. São apenas deuses criados pelo homem. Porque, na verdade, o ser humano ele tem um vazio dentro de si, e para preencher este vazio, ele busca, então, deuses, né, que venham preencher o seu vazio. Porque o Deus verdadeiro, meu querido, ele requer de mim e de você uma santidade, uma separação, porque ele vai dizer na sua palavra: sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, seja separado daquilo que não me agrada, seja separado das coisas que me aborrecem. Deus, ele deseja de mim e de você que nós venhamos a estar separados das coisas que não agradam a Deus.
Mas também, meu querido, eu quero dizer aqui para você que nós não devemos impor às pessoas o Deus que nós cremos. Nós devemos sim falar, pregar, evangelizar de forma moderada, de forma educada, com respeito a essas pessoas que ainda não têm o entendimento verdadeiro do verdadeiro Deus, que ainda estão na sua ignorância espiritual. Nós temos que saber abordar essas pessoas com respeito, com amor e levar para elas o verdadeiro Deus. O Deus que criou o céu e a terra, o Deus que tem poder da vida e da morte, o Deus que nos faz respirar, andar, falar, ouvir, enxergar, o Deus amoroso, conhecido em toda a humanidade como Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primogênito, né? Sim, devemos saber levar as pessoas esse Deus, para que elas venham ter consciência de quem é o verdadeiro Deus, de quem é que elas devem adorar verdadeiramente, para que elas venham sair da sua cegueira espiritual, da sua morbidão espiritual, da sua morte espiritual, porque essas pessoas que ainda não têm Deus, elas estão mortas espiritualmente. E elas são como esses deuses que ela apresenta. Elas não têm vida, elas estão cegas espiritualmente, elas não conseguem ouvir a voz de Deus. Mas quando nós anunciamos a palavra de Deus a essas pessoas, o Espírito Santo é quem vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Estamos aí vivendo já as portas deste período carnavalesco. É um período onde se tem muita desgraça, acidentes nas estradas, mortes, tragédias dentro do próprio evento carnavalesco, que é o carnaval. Quantas são as vezes que dentro da própria Sapucaíra aí, em meio ao carnaval, ao desfile de alguma escola de samba, você vê acontecer tragédias, pessoas que caem ali daquelas plataformas que estão em cima desfilando, daqueles carros alegóricos, né? Pessoas que se queimam, que se acidentam, pessoas que estão nas estradas. É um período demoníaco, é um período de tragédia, é um período de que pessoas se embriagam, usam demasiadamente, de forma exacerbada, o álcool, a bebida, as drogas. É um período em que as pessoas, muitas das vezes, não têm controle sobre si, sobre suas vontades, né? E elas exageram na dosagem de certas coisas, e quando vai ver, é tarde demais. Mas eu quero vos apresentar aqui, meu querido, um Deus verdadeiro, um Deus que fez o céu e a terra. Veja o que diz: mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. É esse Deus, o Deus verdadeiro, o Deus eterno, Jesus Cristo, que pode dar vida para você, para mim. O Deus que nos dá a verdadeira alegria, porque essas pessoas que vão para o carnaval, elas vão em busca de uma alegria, mas é uma alegria apenas passageira, de 2, 3 dias, uma alegria em que elas necessitam se embriagar, se drogar, entrar nas orgias sexuais. Mas o Deus verdadeiro, Ele nos dá alegria plena, mesmo em meio à diversidade da nossa vida, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio ao sofrimento, à doença, à escassez. Nós temos um Deus que nos ampara e que nos dá alegria em todo e qualquer momento e situação. Um Deus que nos ama, mas também ama a todos quanto o desejam, ama toda a humanidade. Porque João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor a mim e a você, por amor à humanidade, Deus entregou o seu Filho por nós, para nos salvar, para nos libertar dos nossos delitos e dos nossos pecados. Aleluia. Por isso ele se entregou por nós. Ele se fez sacrifício por mim e por você. Ele, aleluia, levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e as cravou na cruz do Calvário. Aleluia. A esse Deus a honra e a glória. Mas diz mais a palavra de Deus em João 3,17, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então Jesus veio para salvar a humanidade, não para nos julgar. Aleluia. E no 18 diz: aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho de Deus. Ou seja, quando eu creio no Filho de Deus, em Jesus, eu não sou julgado. Porque o crer aqui não é somente dizer eu creio, mas o crer aqui, ele diz respeito a renunciarmos o nosso eu, a nossa vontade, a renunciar às coisas do mundo e a procurar viver de forma sadia a vontade de Deus. Não que venhamos a ser perfeitos, mas Deus, ele esquadrinha, ele sonda a intenção do nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. E no 19 diz: é assim que o julgamento é feito, que Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Ou seja, Deus enviou Jesus, a luz, para iluminar a cada ser humano. Mas as pessoas que o negam, elas preferem as trevas, elas preferem o quê? Viver no pecado, viver contrário aos preceitos, aos rudimentos da palavra de Deus. Por isso elas são julgadas. Por isso elas, aleluia, estão na escuridão. E no 20 diz: pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas mas que elas fazem. Ou seja, essas pessoas, elas não querem Jesus porque elas odeiam a luz. Elas preferem viver na prática do mal, na escuridão, nas trevas, matando, roubando, odiando seu irmão, praticando o que não agrada. Mas mesmo tem até cristãos que vivem assim nos dias de hoje. Eles dizem amar, mas odeiam o seu irmão. Eles dizem perdoar, mas não estão perdoando. Aleluia. Então eles continuam ainda na prática do mal, porque não perdoam, não amam. E no 21 diz: mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser vista claramente que as suas ações não são feitas de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, aqueles, as pessoas que desejam, que vivem na luz, na vontade de Deus, eles procuram, que vivem na verdade, eles procuram a luz, eles procuram a Jesus e as suas obras, para que as suas boas ações sejam feitas de acordo com a vontade de Deus. Então, meu querido, estamos vivendo um período aí, novamente, todo ano é a mesma coisa, o carnaval, que vem, passa, vem ano, volta ano, e o carnaval continua, As mesmas pessoas, e elas fazem seus enredos, adorando a deuses que nada são,
trazendo mal sobre si, sobre sua casa, sobre sua cidade, sobre sua nação, porque elas continuam adorando a um Deus contrário à verdade. Se nós olharmos, muitas pessoas estão perdidas nos seus delitos e pecados, e não querem deixar, porque elas têm prazer naquilo que elas fazem. Elas não querem ir para Jesus, porque elas se sentem bem na prática do mal. Mas é uma luta para mim, é uma luta para você que deseja estar na luz. Paulo ele vai dizer que é uma luta entre o espírito e a carne, onde a carne deseja fazer as obras más e o espírito as coisas de Deus. E nós que somos cristãos, que buscamos estar na luz, devemos lutar, meu querido, contra a nossa natureza. Essa natureza que tenta nos arrastar para o pecado todos os dias. E nós temos que estar constantemente orando, meditando na palavra, vigiando. É bem verdade que muitas das vezes nós fraquejamos, nós falhamos. É bem verdade que muitas das vezes entristecemos a Jesus, mas nós temos que procurar ser constantes, porque o que está ali em vista é a minha e a sua salvação, e ela é individual. Eu não salvo você, você não me salva, eu não salvo nenhum parente meu, mas é a nossa dedicação, é o nosso esforço, é a nossa sinceridade para com Deus, porque Ele é quem faz a leitura de cada coração. Eu não posso dizer aqui que fulano de Beltrano vai para o céu ou vai para o inferno, não tenho poder sobre isso, mas a palavra de Deus, ela nos revela, ela nos diz como eu e você, como nós poderemos alcançar o céu, poderemos ser agraciados para com Deus e adentrar no seu reino, na sua morada celestial. Primeiro, é necessário arrependimento, nos arrependermos verdadeiramente, e se ainda com vida, podermos aí sermos tratados, moldados, regenerados pelo poder da sua palavra. É só assim que nós iremos entrar no céu, deixar Jesus nos libertar das práticas más e nos levar para o seio de Deus. Aleluia. O mundo só tem a oferecer coisas passageiras, coisas efêmeras. Nós que estamos aqui peregrinando neste mundo, devemos apenas saber reter o que é bom, procurar fazer aquilo que agrada a Deus, amar o nosso semelhante, respeitá-lo em tudo. Não estou dizendo aqui que você, eu, que nós devemos passar a mão na cabeça das pessoas que erram, não. Nós devemos respeitá-las nas suas decisões, meu querido. Jesus nunca impôs para ninguém uma religião. Jesus nunca disse para as pessoas que foram até Ele que tem que ser assim, assado. Nunca impôs a eles o reino. Ele apresentou-se como Deus. Ele apresentou a salvação. Ele apresentou o reino. Mas a salvação é decisão minha e sua. É você quem vai decidir o seu futuro, a sua eternidade. Eu não posso. Eu posso apenas lhe apresentar e lhe falar de um Deus vivo que te ama e deseja estar contigo em todo o tempo, de um Deus que morreu e ressuscitou, que carregou as suas feridas, as suas chagas, as suas dores, as suas enfermidades. Há um Deus que veio a este mundo, desceu da sua glória para nos salvar.
nascido de mulher, ali gerado pelo poder do Espírito Santo, se fez carne e habitou entre nós, para nos anunciar o reino de Deus, para salvar os perdidos. A palavra de Deus diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Ou seja, todos quanto recebem a Cristo, que aceita Cristo como Salvador, que reconhece que Ele é o Filho de Deus, Ele dá poder de serem feitos filhos de Deus, porque creem no seu nome. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus lhe guarde, Deus lhe livre de todo mal. Se você vai viajar, cuidado nas estradas. Se você vai estar aí indo para uma casa de praia, para o seu sítio, para repousar, para descansar, ou para onde for, que Deus lhe guarde, lhe livre de todo mal. Que você que vai pular o carnaval, pule com consciência, respeite as pessoas, cuide-se e cuide-se da sua família e do seu próximo. Respeite o seu próximo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu vou orar. Maravilhoso Deus e Pai, eu te apresento cada vida, Senhor, neste momento que vai ouvir esta mensagem. Eu apresento cada vida, cada inscrito do meu canal, que o Senhor abençoe seu lar, sua família, sua vida, seus negócios, sua vida espiritual, sua vida familiar, amorosa. Deus, que o Senhor esteja guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus, a entrada e a saída desta pessoa. Também eu oro por aqueles que há de adentrar no canal, esses novos que irão ouvir, que o Senhor abençoe da mesma forma esta pessoa, este homem, mulher, jovem, que adentrar neste canal para ouvir, que o Senhor abençoe, esteja guardando e livrando em o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê um fim de semana abençoado, nos dê um mês, um restante de mês de fevereiro abençoado, um mês de março abençoado, um ano de 2025 abençoado. Abençoe nossa nação, cuide das nossas autoridades, do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente, das autoridades que buscam viver a verdade, fazer a justiça com verdade, em nome de Jesus. Que o Senhor cuide da nossa nação e do povo brasileiro, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.